O corredor da escola parecia um labirinto cheio de vozes, passos e luzes fortes. Para qualquer pessoa, era só mais um dia comum, mas para a Luna era como atravessar um vendaval. Os barulhos batiam nela como ondas e cada clarão parecia cortar o ar. Ela encolhia os ombros, agarrada à blusa da mãe, respirando rápido dentro dos fones de ouvido azuis que a acompanhavam para todo lugar. Mariana apertou a mão da filha um pouco mais forte. Ela mesma estava nervosa, mas não podia demonstrar. Calma, meu amor, já vai passar. Mas a verdade é que nada passava. Todo ano era igual. A escola dizia que inclusão era prioridade, mas bastava a Luna pisar no corredor para os olhares começarem. Olhares que cortavam mais do que palavras. Assim que atravessaram a porta, duas mães pararam de conversar e encararam as duas de cima a baixo. Mariana ouviu claramente o sussurro maldoso. Lá vem a menina que faz escândalo. Eu não sei por que insistem em colocar ela no grupo. Mariana sentiu o peito ferver, mas engoliu a raiva. Precisava proteger Luna, não brigar. Acariciou os cabelos da filha como quem segura o mundo nas pontas dos dedos. A apresentação de teatro da turma aconteceria naquela tarde. Luna tinha ensaiado por semanas. Era apenas uma fala, mas para ela era uma vitória enorme. Mariana sabia disso. Custou noites de treino, choros, medos vencidos. Mas bastou chegarem perto da porta da sala para o primeiro golpe do dia vir. A inspetora, sem nem esconder o desdém, bloqueou a passagem com o braço. Espera um momento. A Luna não pode entrar ainda. Mariana piscou, confusa. Como assim? Ela é parte da turma. Sim, mas as outras crianças ficam agitadas com ela. Vamos evitar problemas, tá? A palavra problemas ecoou como um tapa no rosto. Luna baixou a cabeça. Uma lágrima escorreu silenciosa, brilhando contra a luz do corredor. Mariana sentiu a alma rachar. Minha filha se preparou. Ela merece estar aqui. A inspetora deu um sorriso curto. Mãe, por favor, vamos evitar o que aconteceu no ano passado. Mariana nem teve tempo de responder. Uma figura surgiu atrás delas. Um homem alto, elegante, expressão fechada. E quando ele abriu a boca, tudo mudou. Por que vocês estão barrando essa criança? Mariana voltou-se devagar, ainda segurando Luna contra o peito. O homem que surgira parecia deslocado daquele ambiente simples. Terno caro, postura rígida, olhar de quem estava acostumado a ser obedecido. Os professores chamavam-no de Senhor Álvaro, pai de uma das alunas mais populares e também o maior doador da escola. A inspetora mudou instantaneamente de postura. Ah, Senhor Álvaro, não, imagina, não estamos barrando, só estamos organizando. Mas a voz dela tremia. Álvaro observou Luna com um olhar que Mariana não conseguiu decifrar. Não era desprezo, mas também não era compaixão. Era algo entre atenção e incômodo. Parece sim que estão barrando, ele disse, firme. A apresentação já vai começar. Por que essa menina está de fora? A inspetora engoliu seco. É que ela às vezes se desregula, senhor. As outras crianças ficam incomodadas. Mariana regalou os olhos. Minha filha se preparou. Ela merece estar aqui. A inspetora deu um sorriso curto. Mãe, por favor, vamos evitar o que aconteceu no ano passado. Mariana nem teve tempo de responder. Uma figura surgiu atrás delas. Um homem alto, elegante, expressão fechada. E quando ele abriu a boca, tudo mudou. Se tirarem essa menina do palco, retiro minha filha dessa escola hoje mesmo. As mães se viraram de repente. O salão inteiro silenciou. Mariana ficou paralisada. Então, Álvaro deu um passo à frente, com um motivo que ninguém ali poderia imaginar. O silêncio que tomou o salão parecia pesado demais para um ambiente escolar. A inspetora congelou com a mão ainda levantada, como se tivesse sido flagrada fazendo algo proibido. Mariana segurou Luna com mais força, confusa e ainda tremendo por dentro. Ela não conhecia Álvaro. Pessoalmente, apenas sabia que ele era rico, influente e distante.
Mas naquele momento, ele falava como se estivesse defendendo a própria Hylia. A coordenadora pedagógica surgiu às pressas, tentando controlar o caos. Senhor Álvaro, por favor, vamos conversar com calma. Não tem conversa, ele interrompeu. A menina vai participar. Está ensaiada, certo? Mariana assentiu, ainda chocada. Luna olhou para ele rápida e timidamente, como se tentasse entender por que aquele estranho estava defendendo-a quando ninguém mais defendia. A coordenadora, sem alternativa, forçou um sorriso constrangido. Claro, claro, inclusão é a prioridade aqui. As mães começaram a cochichar entre si, algumas indignadas, outras apenas curiosas. Por que ele está tão envolvido? Ele nunca liga para nada das apresentações. Será que conhece essa mãe? Mariana ouviu tudo e sentiu o rosto queimar. Ela não queria ser tema de fofoca, só queria que Luna tivesse a chance que qualquer criança teria. Álvaro aproximou-se alguns passos e abaixou-se para falar com Luna. Foi inesperado, e Mariana automaticamente se armou. Mas o homem apenas falou num tom surpreendentemente suave. O que você ensaiou, pequena? Luna, que raramente olhava desconhecidos nos olhos, levantou apenas um segundo a cabeça. Eu falo uma frase. A voz era baixa, trêmula, mas nítida. Álvaro quase perdeu o ar. Aquela voz infantil, aquele modo de segurar a barra da blusa, um flash de memória atravessou sua mente como um raio. A imagem de seu próprio filho, ainda pequeno, ainda vivo, repetindo as falas de um teatro escolar, enquanto ele, Álvaro, assistia de longe, trabalhando demais para realmente estar ali. Ele respirou fundo, afastando a lembrança dolorosa. Então você vai dizer sua frase, certo? Eu vou estar aqui vendo. Luna engoliu seco e assentiu. Mariana percebeu a mudança no olhar dele. Não era pena. Era algo mais profundo, um reconhecimento silencioso. A apresentação começou. A música de fundo tocava suave. As crianças entraram uma a uma. Luna seria a terceira. Mariana segurava o coração com as duas mãos. A professora chamou. Luna, sua vez. A menina deu um passo, depois outro. E então, no meio do palco, parou. Com todas as luzes apontadas para ela, Luna começou a tremer. Os olhinhos se encheram de lágrimas. Uma mãe, no fundo, não resistiu e sussurrou alto o suficiente para ecoar. Já começou, lá vem o show. Luna ouviu, e o palco inteiro viu seus lábios começarem a tremer. Foi nesse exato instante que alguém se levantou da plateia, rápido, decidido, fazendo todos prenderem a respiração. O auditório estava mergulhado num silêncio estranho, um silêncio pesado, desconfortável, como se todo mundo estivesse esperando Luna desabar para confirmar as próprias críticas. A menina tremia no centro do palco, os olhos marejados, a respiração curta, como se o mundo inteiro estivesse grande demais para ela. E então, alguém se levantou. O movimento foi tão rápido que Mariana tomou um susto. Era Álvaro, o pai milionário, sempre tão impecável e distante, levantou-se da poltrona como se algo dentro dele tivesse sido arrancado à força. Algumas mães arregalaram os olhos. Ele vai tirar a menina do palco? Finalmente alguém sensato. Mas não. Álvaro caminhou até a frente do palco, passos firmes, expressão séria, olhar cheio de alguma coisa que ninguém reconheceu de imediato. Parecia dor misturada com urgência. Mariana observava paralisada. Parte dela queria correr para agarrar Luna, mas algo no jeito de Álvaro se mover a impediu. Era como se ele estivesse sentindo a dor da menina na própria pele. Ele parou bem na frente do palco. Abaixou-se um pouco, colocando-se na altura de Luna, sem subir, sem invadir, sem tocar, apenas ficando onde ela pudesse vê-lo. A voz dele saiu baixa, porém firme, como se falasse com alguém muito importante. Luna, eu estou aqui. Pode dizer sua frase. Não precisa ter medo. Eu não vou sair daqui. A menina, com o rosto molhado, piscou devagar. Reconhecia aquele tipo de tom, um tom que dizia, você está segura. Era raro, era precioso.
Mariana levou a mão à boca. Aquela cena, aquela delicadeza. Aquilo não combinava com o homem poderoso e frio que ela imaginava. Uma professora tentou intervir, constrangida. Senhor Álvaro, por favor, volte ao seu lugar. Isso está atrapalhando. Ele virou-se com um olhar firme que calou a mulher imediatamente. Atrapalhar é impedir uma criança de se expressar. Eu estou ajudando. O auditório inteiro pareceu encolher. Luna respirou fundo. Muito fundo. Ela olhou para a plateia. Viu algumas mães cochichando. Viu outras revirando os olhos. Mas também viu a mãe. E viu Álvaro. E então, com a voz mais frágil do mundo, ela disse sua frase. Todos nós temos um lugar no mundo. A plateia ficou muda. Era apenas uma frase. Simples. Mas saída da boca dela, parecia um grito. Luna tentou continuar, mas algo a distraiu. Um brilho, uma lágrima. Mas não era dela. Era dele. Álvaro estava chorando. Uma lágrima pesada escorria, enquanto ele tentava disfarçar. E isso fez Mariana gelar por dentro. Porque naquele segundo, ela percebeu. Aquela menina tinha acabado de tocar uma ferida profunda dentro de um milionário que, até então, parecia inalcançável. E a razão dessa dor estava prestes a ser revelada. A lágrima de Álvaro caiu silenciosamente, mas o impacto foi como um trovão dentro de Mariana. Ela nunca tinha visto aquele homem esboçar qualquer emoção, muito menos algo tão vulnerável. As mães que antes cochichavam, agora observavam em silêncio absoluto, incapazes de entender o que estava acontecendo. Luna terminou sua frase com a voz trêmula, mas determinada. A professora, surpresa, finalmente sinalizou para ela voltar ao seu lugar no palco. A menina caminhou devagar, respirando fundo, como se cada passo fosse uma batalha vencida. Mas os olhos de Mariana estavam fixos em Álvaro. Ele permanecia parado, imóvel, como se tivesse levado um golpe no peito. As mãos tremiam. Ele enxugou o rosto rapidamente, tentando recompor a postura de homem poderoso, mas a máscara já havia rachado. E todos viram. Mariana aproximou-se, ainda com cautela. Você está bem? Ela perguntou baixinho, sem saber por que se preocupava com alguém que mal conhecia. Álvaro tragou o ar como se aquilo o obrigasse a voltar para o presente. Desculpe, murmurou, desviando o olhar. Eu não devia ter interferido assim. Não, você fez o que ninguém nunca fez por ela. Mariana respondeu com sinceridade. Obrigada. O homem engoliu seco. A gratidão parecia deixá-lo ainda mais desconfortável, como se não estivesse acostumado a recebê-la. Ele abriu a boca para dizer algo, mas a coordenadora se aproximou apressada, chamando-o. Senhor Álvaro, precisamos da sua assinatura ali atrás, sobre o patrocínio da apresentação. Ele pareceu irritado. Eu assino depois. Mas a coordenadora insistiu. É urgente. Ele respirou fundo e, antes de seguir, olhou para Mariana. Podemos conversar depois da apresentação? Há algo que eu preciso dizer. Aquilo deixou Mariana inquieta. Claro. Álvaro caminhou rapidamente para o fundo da escola, seguido pela coordenadora. Assim que virou o corredor, Mariana percebeu algo estranho. A coordenadora olhou para ele com um nervosismo incomum, quase medo. E o modo como ela fechou a porta ao entrar com ele no escritório parecia esconder algo mais sério do que uma simples assinatura. Mariana voltou os olhos para o palco, onde Luna agora se sentava ao lado do grupo, aliviada. A menina olhou para a mãe e sorriu. Pequeno, tímido, mas genuíno. Aquele sorriso derreteu todo o peso do dia. Ainda assim, havia algo errado. Quando a apresentação terminou, as famílias começaram a sair. Mariana procurou por Álvaro, mas ele não voltou. A porta do escritório continuava fechada. Ela ia se aproximar quando ouviu um fragmento de conversa vindo de dentro. O senhor precisa decidir logo. Isso não pode continuar escondido.
A voz da coordenadora. E então, outra voz, abafada, mas reconhecível. Eu sei, mas como vou dizer para ela que... Mariana congelou. A porta do escritório se abriu com um estalo seco. Álvaro saiu primeiro, seguido pela coordenadora, que parecia aflita, como quem teme que algo muito grave esteja prestes a escapar para o mundo. Quando ele ergueu o olhar e encontrou o de Mariana, o impacto foi nítido. Era como se tivesse sido flagrado em um segredo que evitou por anos, pálido, tenso, completamente fora do controle que sempre demonstrava. Mariana sentiu o estômago afundar. "Está tudo bem?" perguntou com cautela. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Apenas um breve tremor no queixo. A coordenadora, visivelmente nervosa, tentou intervir. "Mariana, querida, acho melhor o Sr. Álvaro ir. Ele está passando por uns assuntos particulares." Mas Álvaro ergueu a mão, recusando ser protegido. "Não. Eu quero falar com ela." A coordenadora suspirou, como quem sabe que o desastre era inevitável. "Vou deixar vocês conversarem", murmurou, antes de sumir pelo corredor. Agora, sozinhos, restava apenas o peso de algo que Mariana ainda não entendia. Álvaro respirou fundo. "Eu preciso pedir desculpas por antes, pelo modo como agi, pela interferência." "Você não fez nada de errado", respondeu sinceramente. "Você ajudou minha filha." Ele olhou para o chão como quem tenta segurar algo maior do que consegue carregar. "Eu não ajudei por altruísmo. Não completamente." Essa frase fez Mariana franzir o senho. "O que quer dizer?" Álvaro passou a mão pelo rosto exausto. "Quando vi sua filha, quando ouvi a voz dela, a forma como ela segurava a roupinha, eu... engoliu seco. Foi como ver meu filho de novo." Mariana sentiu uma fisgada no peito. "Seu filho?" Ele assentiu lentamente. "Ele tinha necessidades especiais também. Era doce, sensível, via o mundo como Luna vê. Só que eu não estava lá. Eu sempre achava que o trabalho era mais importante, que eu tinha tempo. Tempo para assistir uma apresentação, tempo para abraçá-lo, tempo para dizer que eu estava orgulhoso." A voz falhou. E então... O tempo acabou. Mariana sentiu o chão sumir. Ele continuou. "Meu filho morreu há 3 anos. E hoje, quando sua menina parou no palco, eu vi os olhos dele nela. O medo, o esforço, a vontade de se aceita. Ele afastou o olhar, lutando contra as lágrimas. Eu vi tudo que perdi, tudo que falhei. E ver aquelas pessoas tratando Luna como tratavam ele, eu não suportei." Mariana ficou sem palavras. A dor dele era tão real que atravessava o ar. Mas antes que ela pudesse responder, uma funcionária abriu a porta do corredor apressada. "Senhor Álvaro, a sua filha... aconteceu um problema com ela na sala de artes." Ele empalideceu. "O quê? O que houve?" A funcionária hesitou, assustada. "Acho que a menina teve uma crise e não para de chamar pelo senhor." Mariana regalou os olhos, porque em segundos a verdade ficou clara. A filha de Álvaro também era uma criança especial, e tudo o que aconteceu com Luna estava prestes a acontecer com ela também. Álvaro não esperou mais nenhuma explicação. Assim que ouviu crise e sua filha, ele saiu praticamente correndo pelo corredor. A elegância do terno caro ficou para trás. Naquele instante, ele não era um milionário intocável, era apenas um pai desesperado. Mariana foi atrás sem pensar 2 vezes. Não sabia por que estava indo. Talvez pela gratidão, talvez pelo instinto, talvez por reconhecer aquela dor tão bem. Ela conhecia crises, conhecia o terror de ver o próprio filho, no caso sua filha, colapsando sem conseguir explicar o que estava sentindo. O corredor parecia mais longo do que antes. De longe já dava para ouvir o choro, um choro agudo, preso, ofegante. A voz de uma menina tentando respirar enquanto chamava. "Papai! Papai, cadê você? Papai!"
Álvaro congelou por meio segundo. Depois empurrou a porta da sala de artes com força. A menina estava encolhida no chão, as mãos tapando os ouvidos, o rosto vermelho, o corpo inteiro tremendo. Tinha aproximadamente 8 anos, os mesmos cabelos escuros do pai e a mesma sensibilidade vibrando nos olhos arregalados. Clara! Álvaro caiu de joelhos ao lado dela sem se importar com quem estava olhando. Ele tentou tocá-la, mas recuou quando percebeu que ela estava sensível demais ao toque, exatamente como Luna em seus piores dias. Filha, papai tá aqui! Eu tô aqui! Olha pra mim! A menina apertou ainda mais os ouvidos. Muito barulho! Muita gente! Eu não consigo! Papai, não me deixa! Mariana sentiu o coração apertar. Ela reconhecia cada sinal, cada gesto. E viu algo ainda pior. As professoras paradas, trocando olhares como se a crise fosse um incômodo, não uma urgência. Elas estavam mexendo nas tintas e a Clara se desorganizou, explicou uma professora, indiferente. Tentamos acalmá-la, mas ela ficou agressiva. Agressiva. Mariana sentiu sangue ferver. Era a mesma palavra que usavam para desumanizar crianças como Luna, e agora usavam com Clara. Álvaro, desesperado, tentava ajudar, mas Clara estava no limite. Foi então que ele ergueu o olhar, perdido. Mariana, por favor. Ele sussurrou, no tom mais vulnerável que alguém poderia ter. Você sabe lidar com isso? Me ajuda. Mariana engoliu o ar, chocada. Ele estava entregando a maior dor dele nas mãos dela. Com calma, ela se aproximou. Álvaro, pede para as professoras desligarem as luzes. O quê? Luzes. Agora. Ela está sobrecarregada. Ele obedeceu na hora, sem questionar. A sala ficou mais suave. Mariana se abaixou e falou com a menina como falava com Luna nos momentos mais difíceis. Clara, me escuta, meu amor. Respira com a tia Mariana. Assim, ó. Ela fez o gesto devagar, com o ritmo certo. Clara tentou acompanhar. Pouco a pouco, o choro foi diminuindo. E quando Clara finalmente levantou os olhos, encontrou Luna na porta observando tudo em silêncio. As duas se encararam. Como se reconhecessem. Como se entendessem algo que os adultos nunca poderiam compreender completamente. Clara estendeu a mão na direção de Luna. E Luna, tímida, estendeu a dela de volta. Foi um gesto pequeno, mas carregado de algo imenso. Pertencimento. Entendimento. Igualdade. Álvaro colocou a mão no peito. Era demais. Ver sua filha sendo acolhida por outra criança e por aquela mãe desmontou tudo que ele tentava manter firme dentro de si. E então ele disse algo que Mariana jamais esperaria ouvir outro. Algo que mudaria tudo entre eles. Clara respirava devagar, ainda com o rostinho molhado de lágrimas, mas já longe da crise que a engolia minutos antes. A sala estava silenciosa, as luzes suavizadas, e o mundo havia finalmente diminuído de tamanho suficiente para que ela pudesse existir sem medo. Álvaro continuava de joelhos ao lado da filha, mas agora havia algo diferente nele. Não era mais desespero, era alívio misturado com gratidão. Ele assistia a Mariana conduzir tudo com calma, paciência e firmeza, a mesma combinação que muitos profissionais não conseguiam ter. Eu não sei como agradecer, ele disse, a voz embargada. Mariana balançou a cabeça, ainda focada em... Clara, não tem que agradecer. Eu sei como é. Álvaro respirou fundo, como se aquilo o atravessasse. Você é incrível. Consegue fazer algo que eu, mesmo sendo pai, não consigo. Mariana olhou para ele surpresa. Eu não sou incrível. Só vivi isso por anos. Aprendi errando, chorando, tentando de novo. Nenhuma mãe nasce pronta. Só luta. Ele desviou o olhar, apertando os lábios. Eu lutei tarde demais pelo meu filho. Quando percebi o que realmente importava, não dava mais tempo. Mariana sentiu o coração apertar. Ela entendeu, de verdade. A dor dele não era orgulho ferido. Era arrependimento. Arrependimento acumulado, guardado, sufocado dentro de um homem que sempre precisou parecer forte. Clara enxugou o rosto com a manga da blusa e olhou para Luna, que ainda a observava sem nenhum julgamento.
apenas com aquela sensibilidade pura que só quem vive no próprio mundo entende. Clara deu um passo para frente. Luna deu outro. E no centro da sala, as duas crianças especiais se abraçaram. Um abraço tímido, pequeno, mas tão honesto que fez até o tempo parar. Álvaro levou a mão ao rosto para esconder o choro, mas Mariana viu tudo. E pela primeira vez desde que o conheceu, ela percebeu que aquele homem tinha rachaduras. Muitas. Ele então disse com a voz mais baixa da noite: Mariana, eu preciso fazer uma pergunta. Ela ajeitou Luna ao lado do corpo, atenta. Pode falar. Você poderia... Ele hesitou, como se pedisse algo impossível. Ajudar Clara? Mariana piscou. Ajudar como? Não sei. Orientação, apoio, qualquer coisa. Eu tenho acesso aos melhores terapeutas, melhores escolas, melhores médicos. Mas ninguém fez por ela o que você fez em minutos. Mariana sentiu o peso da responsabilidade pousar em seus ombros. Mas também algo surpreendente. Respeito. Ele não estava oferecendo dinheiro, não estava impondo nada. Ele estava pedindo ajuda. Eu posso tentar sim, ela respondeu. Mas isso exige presença, rotina, paciência. Álvaro assentiu devagar. Eu estou disposto. Eu não quero errar de novo. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Foi profundo. Foi humano. Mas antes que Mariana pudesse dizer outra palavra, a coordenadora entrou apressada. Senhor Álvaro, os pais estão esperando sua presença na confraternização. Ele nem olhou para ela. Eles podem esperar. Mariana engoliu o riso pelo choque estampado no rosto da coordenadora. Mas então, uma ideia atravessou a mente de Álvaro, tão rápida e intensa que o fez encarar Mariana diretamente. Mariana, você aceitaria trabalhar comigo? Ajudando Clara e, talvez, ajudando a mim também? A pergunta pairou no ar como uma explosão silenciosa. Mariana levou alguns segundos para entender o que Álvaro realmente havia perguntado. Trabalhar com ele? Ajudar Clara? Ajudar ele? Aquilo parecia grande demais, repentino demais, e ao mesmo tempo fazia um sentido que atravessava tudo que ela vinha carregando sozinha há anos. Ela respirou fundo, tentando não demonstrar o turbilhão que explodia dentro de si. Trabalhar com você? Mas como assim? Perguntou cautelosa. Álvaro passou a mão pelo cabelo, ainda meio desordenado pela tensão. Não é um emprego qualquer. É apoio, orientação, presença. Eu não sei lidar com crises, não sei ler os sinais, não sei ajudar minha própria filha. E a voz falhou num ponto extremamente vulnerável. Eu falhei com meu filho. Não quero falhar com ela. Mariana sentiu o peito apertar. A sinceridade crua dele tinha peso e dor. Muita dor. Mas eu não sou profissional. Você é mais do que isso. Você é mãe. Uma mãe que aprendeu na prática. Que entende a linguagem que terapeutas às vezes ignoram. Mariana desviou o olhar. Ser reconhecida daquele jeito mexia com feridas antigas. Ela sempre foi tratada como a mãe difícil, a que exige demais, a que não aceita o que a escola determina. Mas ali, alguém finalmente chamava isso de competência. Eu posso pagar o que você achar justo. Posso adaptar horários, montar uma estrutura para as duas meninas. Eu só preciso de alguém que não desista da Clara. Mariana olhou para Clara, que agora segurava a mão de Luna, enquanto observava os desenhos na parede. Pareciam duas ilhas pequenas que enfim encontraram terra firme. Não estou recusando, Mariana disse com honestidade. Mas isso mudaria muita coisa na minha vida. Álvaro aproximou-se um passo, com cuidado para não invadir. Mudar não é sempre ruim. Às vezes, é necessário. O silêncio que veio depois não era simples. Tinha peso, profundidade e uma pergunta não dita. E se isso for um recomeço para todos nós? Mariana ia responder, mas a coordenadora voltou a surgir, agora mais irritada do que nervosa. Senhor Álvaro, os pais estão esperando sua presença na confraternização.
A equipe de imprensa também. Precisamos do senhor no salão. É urgente. Ele respirou fundo, claramente contrariado. Vá na frente, eu já vou. A coordenadora saiu bufando. Álvaro voltou-se para Mariana. Quero te pressionar, você pode pensar. Mas posso oferecer transporte para a Luna, acompanhamento escolar, terapia especializada, tudo o que ela precisar. Não é só sobre Clara, eu quero ajudar vocês também. Mariana engoliu seco. Era tentador. Muito. Principalmente porque Luna sempre precisou de suporte que ela não conseguia pagar. Mas antes que ela pudesse elaborar uma resposta, Clara puxou a barra da camisa do pai. Papai, a Luna pode ir lá em casa um dia? As duas crianças se entreolharam, sorrindo do jeito tímido e luminoso que apenas elas sabiam fazer. Álvaro olhou para Mariana como quem pede permissão para sonhar com um futuro diferente. E então, uma voz ecoou no corredor. Mariana, o que você está fazendo conversando com ele? Um homem surgiu na porta, e Mariana ficou branca. Era o pai de Luna. Mariana congelou. O ar parecia sumir da sala. O homem parado na porta era alguém que ela não esperava ver. Não naquele dia, não naquele momento, e definitivamente não enquanto ela conversava com Álvaro. Era Rogério, o pai de Luna. O homem que desapareceu quando a filha recebeu o diagnóstico. O homem que disse não aguentar aquela vida cheia de crises. O homem que nunca voltou para uma consulta, uma reunião, um aniversário. O homem que quebrou Mariana em pedaços. Ele olhou Mariana de cima a baixo com um misto de ciúme e arrogância. Faz tempo que eu estou te procurando. E te encontro aqui, sorrindo para outro cara? Mariana fechou os olhos por um instante. O impacto daquela frase caiu como pedra. Álvaro deu um passo à frente. Protetor. Algum problema? Rogério riu debochado. Haha, claro, o milionário salvador agora. Mariana respirou fundo. Ela sentiu Luna se encolher atrás dela. Não podia permitir que esse homem tirasse mais nada delas. Rogério, o que você quer? Perguntou firme. Quero ver minha filha. Tenho direito. Luna deu um passo para trás, assustada. Álvaro imediatamente percebeu. Ele não tocou nela, mas ficou ao lado, como barreira silenciosa. Mariana sentiu a força renascer dentro de si. A força que só uma mãe que já chorou demais consegue carregar. Você quer ver sua filha agora, depois de desaparecer por meses, depois de deixar a gente sozinha em tudo? A voz dela estava firme, limpa, sem tremor. Não, Rogério. Hoje, não. Ele avançou um passo. Você não manda em mim. Mariana ergueu a mão no ar, tão firme que até ele parou. Eu mando em quem chega perto da minha filha. E você não chega. Rogério abriu a boca para retrucar, mas antes disso, alguém segurou o braço dele com firmeza. Álvaro. Vá embora, ele disse calmamente. A menina está assustada. Você é adulto o suficiente para entender isso. Você não manda em mim. Não, mas eu mando segurança chamar a polícia. Álvaro respondeu sem elevar a voz. Rogério empalideceu. E pela primeira vez, recuou. Ele lançou um último olhar para Mariana. Isso não acabou. E saiu batendo a porta. A sala ficou em silêncio. Mariana respirou fundo, tentando controlar o tremor que vinha depois de tanta tensão. Álvaro virou-se para ela, preocupado. Você está bem? Ela hesitou. E então desabou em lágrimas silenciosas. Não de fraqueza, mas de alívio. De libertação. De finalmente ter alguém ao seu lado, depois de tantos anos lutando sozinha. Álvaro aproximou-se devagar. Mariana, o que eu disse antes sobre trabalhar comigo, sobre cuidar das meninas juntos, não era um impulso. Eu realmente preciso de você. E acho que Clara e Luna também precisam uma da outra. Mariana olhou para as duas crianças, agora sentadas lado a lado no chão, desenhando com lápis esquecidos na mesa. Duas pequenas almas que se encontraram no caos. Ela sorriu, cansada, mas verdadeira. Podemos tentar. Por elas. Álvaro sorriu também, pela primeira vez naquele dia. Um sorriso simples, humano, diferente do que ele costumava mostrar ao mundo. Mariana enxugou as lágrimas, abraçou Luna e respirou fundo. Era o começo de uma vida nova. Não perfeita, não fácil, mas cheia de possibilidades. E às vezes, é tudo que uma mãe precisa.